Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Os únicos 2 lugares que a gente viajou até hoje, que a gente contratou guia para fazer alguma coisa, foi agora pro Egito, né, que a gente fez de Jordânia e tal, e quando a gente foi pra Coreia do Norte. E na Coreia do Norte foi por obrigação. Eu imagino que lá não tem Você não tem outra opção. Você não tem outra opção. Lá... Primeiro, qual foi a ideia de ir pra Coreia do Norte? Tipo, minha vida tá muito tranquila, eu só tenho coisas boas na minha vida, vou sofrer um pouco. Como que é? Aí os caras te colocam uma venda, te jogam no avião de carga e desvendam você quando já tá lá na Coreia. Fala, pronto, agora pode ver. Como que foi essa... Eu tenho muita curiosidade, mas eu não sei se eu teria coragem não, cara. Eu vou dizer o seguinte, de verdade, assim... Para quem tem vontade, curiosidade de ir, está disposto a gastar... não é barato, então? Não é barato, entendeu? Não. Assim, com o mesmo valor, você faz uma belas férias nas Bahamas, entendeu? Então, assim... tem que querer, né? E você não vai lá por beleza natural. Não. Você não vai lá para curtição. Você vai para história, para conhecer, para entender o país, entendeu? E você tem que ir com a mente aberta... para você, no sentido de, tipo, não ficar confrontando as coisas com eles, porque isso gera um atrito, uma situação desconfortável e pode ser bem complicado para você, dependendo de como a coisa caminhar. E também para entender até que ponto as coisas ali estão sendo, de fato, feitas para vender uma imagem, entendeu? Porque, assim, eu já vi relatos, por exemplo, de gente que foi para lá, mas que simpatiza com o governo. A pessoa acha tudo lindo. Já vai entendeu? Predispostas. Então, é óbvio, porque ele concorda com o regime, ele concorda com a ideologia, ele concorda com tudo ali. Então ele vai gostar de tudo, e tudo para ele vai fazer sentido. Quando você não concorda, aí você tem que se segurar. Porque você vê uns absurdos. Você vê uns absurdos. É mesmo? Conta como foi. Desde o planejamento até chegar lá. Foi assim, é uma coisa que obviamente eu queria sempre fazer. Porém... Pensa que eu fico com a minha esposa. E eu falei assim, ela não é muito ligada nessas coisas de história. Ela gosta, como eu falei, ela gosta de ir pra Tailândia, ela gosta dessas coisas mais, né? De beleza natural e tal. Eu falei, eu quero ir, mas eu também não... Eu quero saber até onde eu tô me colocando em risco e colocando ela em risco também. Fui me inteirar mais, fui dar uma pesquisada e tal. E era uma coisa que eu já queria fazer há um tempo. E aí, no começo de 2018, começou aquela tensão Trump e Kim Jong-un. E você deve lembrar deles, vou apertar meu botão é maior que o seu. Aquela discussão idiota, entendeu? Você lembra dessa situação? Vou tacar míssil, não sei. E depois viraram best friend forever, os dois, né? E aí, na época, eu falei pra minha esposa, olha, tá uma tensão. Eu acho que essa tensão não vai dar em nada. Mas assim, ou vai dar muito ruim, no sentido de dar uma guerra, tal, que eu acho bem improvável. Mas isso também pode gerar uma situação de eles começarem a abrir o país. Tipo, tem uma pressão diplomática tão grande que a Coreia do Norte deixa de ser o último grande reduto comunista do mundo. Que a Coreia do Norte é o último. Se você falar, mas a Venezuela é comunista. Puta, não tem nada a ver, entendeu? Tipo, veio um governo socialista depois e impôs... Mas não tem aquele histórico, aquela coisa marxista, aquela coisa stalinista, entendeu? Não tem, entendeu? E lá não, lá tipo uma cápsula do tempo o negócio. Ali, você anda pela cidade e você se sente na União Soviética dos anos 70. Entendeu? A arquitetura de uma certa maneira, as iconografias, os ônibus, o metrô. Então, assim, você se sente naquele contexto. Obviamente que eu não estava na União Soviética dos anos 70, mas você tem essas referências ali, entendeu? Fotos, e eu falei, puta, eu que gosto pra caramba de história, me interesso por essa coisa da época da Guerra Fria. Eu falei, puta, eu não posso perder essa oportunidade. Eu falei, vai ser muito ruim se eu deixar passar e não visitar esse país enquanto ele é o mais fechado e ainda vive dentro desse contexto. E aí eu falei para ele, tá tendo essa tensão e tal, acho que não vai dar em nada. E aí, vamos, compramos uma passagem pro final do ano, compramos no começo do ano, compramos pro final do ano. Falei com o pessoal de umas agências e tal. E como que funciona assim? Para você ir para lá, você tem que contratar uma agência chinesa, que só a China tem um acordo com a KITC, que é a
Ministério do Turismo deles. Tá. E eles que agenciam toda a sua viagem lá. Então, assim, só tem uma agência de turismo que é a agência de turismo estatal na Coreia do Norte. E você não tem contato direto com eles. Quem tem é uma agência chinesa que faz essa intermediação. Entendeu? Entendi. Tem uma agência brasileira que faz viagem para lá, em geral, para os entusiastas, para o pessoal que gosta da Coreia do Norte. Mas eles têm o contato chinês lá que faz isso daqui, porque não pode fazer direto, entendeu? Até cheguei a conversar com eles, o pessoal atendeu super bem e tal, mas acabei não fechando, porque no final eu falei, não vou pegar com o intermediário, eu vou direto com os caras lá. E aí eles deram todas as orientações, tive que assinar alguns termos de algumas coisas que eu podia ou não podia fazer, de termo de consentimento de algumas coisas, de regras do país. Exemplo. Putz, aí vai das que eu costumo falar, assim, que são as mais engraçadas, né? Tipo, você não pode levar nenhum tipo de item religioso. E engraçado uma correntinha com crucifixo. Para começar, livros religiosos, você não pode Bíblia, levar. nem pensar. Bíblia, o Corão, seja lá o que for, não pode levar. E sim, símbolos religiosos também, crucifixo, seja lá o que for, não pode levar. E obviamente, né, sempre, tudo que eu coloco alguma coisa sobre a Coreia do Norte, sempre vem os entusiastas do regime questionar, não, porque não é bem assim, que não sei o quê. Só que assim, eu assinei um termo que estava escrito isso. E chegando lá, muitas coisas eu perguntei para a guia, ela confirmou para mim. Se a pessoa vai acreditar no que eu estou falando, já não posso fazer nada, entendeu? Mas assim, foi isso que aconteceu. Não tem motivo nenhum para poder ficar inventando coisa, mas foi isso que aconteceu. Então, tá lá, em negrito, não leve Bíblia, papapá. Outra coisa também que é das regras... Vampiro vive de boa lá então, cara. Já pensou isso? Coreia do Norte é o lugar perfeito para os vampiros? Já não vou mais pra lá por causa disso. Que mais? E assim, por exemplo, você... Na hora que você pode levar um livro. Você pode levar um livro, mas desde que esses livros que você está levando não sejam nada sobre a Coreia do Norte. Como assim? Nem positivo, nem negativo. Não pode ser nenhum livro, guia de turismo, nada. Guia de turismo? Sabe esses livrinhos de turismo? Não pode levar, nada. A minha esposa estava com um livro que chamava Líderes Extraordinários, alguma coisa assim, não lembro o título, mas tinha a palavra líder na capa. Em português. Só que líder em português, lembra líder em inglês, tal. Eu estava com um livro que era da história do Brasil, que eu estava lendo no caminho lá, porque era 24 horas de trem para chegar, então eu fiquei lendo um livro lá e tal. Eu sei que a hora que a gente chegou, que a gente cruza a fronteira, então assim, a gente vai por conta própria até Dandong, que é uma cidade divisa com a Coreia do Norte. E essa cidade é chinesa. Você tem a opção de ir de avião, e a gente quis ir de trem, eu quis ir de trem. É mais sofrido, mas você tem uma vivência maior. E eu queria justamente isso. Ter contato com as pessoas, com o norte-coreano. Na minha cabine do trem estava o norte-coreano lá, que na medida do possível não falava nada de inglês, mas a gente conseguia se comunicar, tentar trocar uma ideia. E eu queria ter esse tipo de contato. Porque no avião a coisa fica um pouco mais... Tipo, eu só caio lá, depois vou embora. Eu queria passar por dentro do país, para ver por dentro. Queria ter uma experiência diferente. Só que assim, a agência chinesa, ela vai com você até Dandong. Na verdade, sim, a gente pousou lá, chegamos em Pequim por conta própria, pegamos um trem em Pequim para Dandong por conta própria. Chegando lá, encontramos com a menina da agência, que ela entregou pra gente o ticket pra gente embarcar do trem, que é um trem já norte-coreano, que sai de Dandong pra Coreia do Norte. A hora que ele sai de Dandong, dá 10 minutos, ele cruza o rio, e aí você já tá na Coreia do Norte. A hora que você cruza o rio, você já vê já a estátua do Kim Il-sung, Kim Jong-il. Já começa a ver aquela... Não, aquela grandona tá em Pyongyang. Tá. Que tá mais umas 6 horas dali. De trem. Mas a hora que você cruza já tem. Porque não é só em Pyongyang que tem aquelas duas estátuas. Sei. Aquelas são as maiores, né? Mas tem em vários lugares do país. Mas a hora que você cruza, você já vê. Já tem as estátuas, já tem os quadros deles, já tem os oficiais. E você tá sozinho no trem que... As orientações só estão ou em chinês ou em coreano. E daqui a pouco você começa a ver aquele monte de oficial de exército coreano entrando no trem, mandando você abrir mala, revistando o celular. Cara, dá um cagacinho, não dá não? Dá. Fala aí. Dá. A hora porque assim, o pessoal... Você não é maconheiro não, né? Não. Mas eu vou dizer, talvez... Você entendeu, né? Talvez fosse um bom momento, né?
Eu acho que... Talvez fosse um bom momento pra ser, né? Não, mas imagina o cara achar alguma coisa de droga lá, velho. Não, mas não pode. Tá, dentro das regras lá também você não pode. Você não pode tirar foto cortando parte da estátua. Você tá zoando. Você só pode tirar foto pegando a estátua inteira. Entendeu? Você não... né, tem umas regras não assim pode meio... colocar filtros de Instagram você não pode tirar na foto. Você não pode agachar na frente da estátua. Como assim? Tipo, ajunta uma galera, todo mundo se agacha. Sei. Não pode. Tem que ficar de sempre em pé. Então é um monte de regra. Regra assim. pra caramba. É. Você vai morrer se você fizer isso? Não. Não sabe também o que vai acontecer. Não, mas não vai ser uma coisa que você vai morrer, mas isso é um sinal de desrespeito. E tudo lá, e isso o pessoal da agência explicou pra gente, tudo lá é uma coisa que você constrói. Você constrói uma relação de respeito com eles. Entendi. A partir do momento que eles percebem que você entendeu e que eles podem confiar em você, aí você tem uma viagem legal. Entendi. E aí o pessoal da agência falou, olha, segue direitinho. Falou, se você quiser ir no banheiro, você pede. Assim, nesse nível? É nesse nível. Falou, porque isso vai fazer você ganhar a confiança deles. E aí você vai ter uma viagem bem mais legal e mais tranquila, com uma certa flexibilidade. Segui direitinho. Arrisca. A viagem foi maravilhosa. No trem, quando você estava chegando? Então, quando eu estava no trem, eu estava sozinho. Porque eu só ia encontrar com os guias norte-coreanos em Pyongyang. Nossa. Então você estava meio desprotegido, né? Sei lá. E aí, a hora que chegou... Ninguém fala inglês. Não. A hora que chegaram os oficiais lá, e só tinha eu e minha esposa de ocidental no Sério? trem. De ocidental só tinha nós dois. E a galera ficou olhando, assim, meio tipo, é diferente ou não? Eles olham porque é diferente, né? Então. Tinha bastante chinês e bastante norte-coreano. Aí você fala, o que esses norte-coreanos estavam fazendo na China, né? Norte-coreano pode sair? Pode. Pode? Não é todo mundo. É um grupinho pequenininho, bem selecionadinho, que a gente pode falar deles mais pra frente, né? Que é uma elite econômica do país e também elite política que pode sair. Mas o cidadão comum não pode, ou seja... quero ir pra China. Simplesmente não pode. Eles falam que pode. Ele fala, qualquer cidadão norte-coreano pode sair do país. Lógico que pode. Só que daí eles esbarram na burocracia. O cara não sai. Não sai, né? Entendeu? Esbarram na burocracia. Eles só vão dar permissão para quem eles acham que pode. Que são aquelas pessoas que eles sabem que pode confiar, que vai fazer negócios fora do país. Aí tem todo um contexto que a gente pode falar disso mais na frente. E... Revistaram a mala de vocês? Revistaram tudo. E aí, a hora que pegaram esse livro da minha esposa, o cara viu a palavra líder, o cara, sem brincadeira, o militar, ele saiu correndo. Caramba, com o livro na mão. Com o livro? Eu falei, fudeu. Falei, vai dar ruim. Até explicar que focinho de porco na tomada. Eu sei que ele foi lá, viu com o meu livro que tava, ele chacoalhava assim, ó, pra ver se tinha coisa dentro. Celular, eles ficam olhando. E a gente é orientado a apagar qualquer tipo de meme, essas coisas, apaga tudo. Por quê? Porque assim, a gente tem meme e coisa que a gente está no celular que pra gente é uma coisa inofensiva. Mas pra eles pode ser desrespeitoso ou pode ser pornográfico. Às vezes pra gente, a gente não acha que é pornográfico. Eles falam, é uma zoeira, mas pra eles pode ser pornografia. E aí vai dar ruim, eles vão levar seu celular embora e você vai ficar meio marcadinho. Entendi. Lembra que eu te falei que é tudo uma coisa que você vai construindo. O seu celular, o que eles fizeram? Eles pegaram pra ver, deram uma olhadinha por cima. Nem abriram foto, nada? Não, na ida, na volta, o cara da volta tava investigando melhor o celular de todo mundo. Caramba. Mas o meu ele não investigou porque eu me livrei, porque eu tava com um livro lá, depois eu te mostro, eu trouxe aqui. E aí, assim, essa revista toda que eles fazem leva umas 2 horas ali. E aí eles vão analisar o passaporte e tal. E aí, daí você tem que preencher uma fichinha. Daí o coreano que tava comigo lá me ajudou a preencher a fichinha e tal, porque tava só em chinês ou em coreano. Eu falei, fudeu, né? E aí ele me ajudou a preencher e tal. Falar que é nome, endereço, sei lá, agência e tal. Explicou o que era. Aí eu tive que apresentar o visto. A menina também levou o visto pra mim. O visto norte-coreano. Aí eu tive que apresentar o... Foi 150 euros, se não me engano. Acho que foi isso. E tive que apresentar o visto lá. E aí liberaram. Aí o trem continuou, fomos até Pyongyang. Chegou em Pyongyang, a hora que a gente desceu do trem, já estava 2 guias lá esperando a gente, que eram as guias que iam passar todos os dias ali com a gente, iam ficar direto com a gente. E fica direto o tempo todo mesmo. Então assim, fica no mesmo hotel, inclusive. Não fica no mesmo quarto, mas fica no mesmo hotel. Então assim, a gente chegou, foram recepcionados, pegou nosso passaporte e fica com o passaporte. Você não fica com o seu passaporte. Você dá nesse horário, nesse dia, só pega na volta? Só pega no dia de ir embora. Eles ficam com o passaporte o tempo todo. E não tem carimbo, não tem nada que mostra que você foi pra lá.
E aí de lá a gente já foi fazer um passeio, já fomos ver... Já com guia? Já com guia. Já fomos ver o Arco do Triunfo deles, que é maior do que o de Paris. Ah, é? É bonito pra caramba, bem grande o Arco do Triunfo deles. E aí de lá a gente foi jantar num restaurante típico deles. Mas assim, é tudo... são restaurantes bem bonitos e tal, mas são restaurantes da agência de turismo. Então você chega naquele restaurante com umas 60 mesas assim e tal, e só eu e minha esposa lá pra jantar. E a mesa era posta, com a comida, com tudo. Você chega lá, tipo... Você escolheu o Não, tudo pronto. Não. Não tem essa. Você chega lá, já tá tudo pronto. Ué? Comida boa, bem feita e tal, mas assim, tá tudo na mesa. A hora que você não escolhe nada? Não. Mas tinha uma variedade grande. É? Tinha uma variedade bem grande. Trouxe tipo de carne. Eu que sou chato pra caramba pra comida, comia bem. Entendeu? Dava pra se virar. E aí leva a gente pro hotel, a gente dormiu lá. No outro dia você sai do elevador, já bom dia, já estão esperando a gente já na porta do elevador do hotel. E assim, a gente foi, como eu falei, a gente foi criando uma relação de confiança. Eu, obviamente, que eu não concordo com nada do regime, mas eu falei, bom, se eu começar a tipo, questionar demais, eu vou perder essa confiança e eu quero ter uma viagem legal. Só que eu tinha muita curiosidade, muita coisa para perguntar. Aí no primeiro dia mesmo, na verdade no outro dia, né, que a gente chegou no final da tarde, no outro dia de manhã eu cheguei para ela e falei, olha, eu tenho muitas perguntas. Falei, tem muitas perguntas. Eu falei assim, eu não quero ser chato, se eu estivesse sendo chato, invasivo, você me fala. Mas assim, eu quero fazer e eu quero anotar. Se você não se incomodar, eu queria tirar todas as dúvidas que eu tenho sobre o país, sobre o regime, sobre a vida das pessoas, sobre tudo. Todas as dúvidas que eu tiver, mas eu quero escrever. Tem algum problema? Eu falo, de jeito nenhum, não tem problema. Pode perguntar o que você quiser, o que eu souber, o que eu puder, eu vou responder e tal. E aí a gente foi, sabe, numa boa, a gente dava bastante... Muita gente deu risada pra caramba, você não faz ideia. Era brincadeira, entendeu? E ela tinha dificuldade pra falar meu nome, a gente dava risada com isso. Foi muito legal. E a minha esposa fala que eu sou muito chatão. Então ela fica me chamando, seu chatão e tal. E aí a guia começou a me chamar de chatão. E aí virou uma piada. Eu sei que a gente se divertiu pra caramba. E aí, durante a viagem, eu escrevi tanta coisa. De tanta coisa que eu ia perguntando, escrevendo. Que quando a gente voltou de viagem, que eu cheguei na China, eu abri meu notebook, que eu tinha deixado no locker na China, porque eu também fui recomendado a não levar notebook. Ah, é? É. Porque o notebook era mais complicado, porque eles vão querer investigar mais e demora mais, entendeu? Tá. Então o cara fala, nem leva que vai dar encheção de saco. Aí eu deixei num locker, né, em Pequim. Quando eu voltei no hotel lá em Pequim, eu abri e já comecei a escrevi 10 artigos no meu blog. Só de coisas que eu fui perguntando e de dúvidas que atendo e tal. Óbvio que também tem minhas percepções, óbvio que tem coisas não ditas, né? Que às vezes eu percebo que a pessoa fala uma coisa, mas quer dizer outra. Mas assim, para mim foi muito enriquecedor, porque eu consegui cumprir o propósito que eu tinha de ir para lá. Que era de tirar essas dúvidas, entendeu? De tudo, assim, tipo... Lógico que as perguntas mais tensas, digamos assim, eu fui deixando pro final, né? Pra não já vir com os dois pés no peito. Mas também eu não consegui chegar nas perguntas que eu queria. Porque quando eu comecei a abrir espaço para umas perguntas um pouquinho mais tensas, a guia já deu uma cortada. Né? Então, por exemplo, chegou um momento lá que eu perguntei para ela, eu falei, olha... porque assim, existe uma idolatria absurda em cima dos líderes lá. O Kim Il-sung, que é o vô, que foi o fundador do país, o Kim Jong-il, que é o filho dele, que também já morreu, e o Kim Jong-un, que é o atual. A idolatria está em cima dos dois, do vô e do pai. O atual, ele é muito respeitado, porque ele é filho dele, é filho e neto, é o grande líder atual, mas não tem iconografia dele no país. Tá. Entendeu? E assim, tudo assim, porque ele fez isso pelo povo, porque foi tudo muito bem pensado, porque tudo é perfeito. E assim, eu falei, gente, isso aqui é meio que um mundo de poliana, assim, tipo, onde se vê um país que nada dá errado, que todas as decisões do cara são certas. Aquele filme do Jim Carrey Isso, lá. Show de Truman. Show de Truman, é um show de Truman. Juro pra você que o que ficava na minha cabeça era Show de Truman. Ainda mais pelo fato das pessoas não saberem o que tem do lado de fora. Que no caso era a realidade dele. O Truman não sabia. Exatamente. Então você imagina um país de Truman. Todos que as pessoas não têm ideia do que acontece do lado de fora. Hoje tem um pouquinho mais. Mas para quem tá em Pyongyang, tem acesso a umas coisas que entra por via errada e tal.
norte-coreano médio que vive numa cidade mediana, interior. Esse daí não tem noção nenhuma do que acontece no resto do mundo. A informação que tem para ele é a informação que o Estado dá. Se o Estado falar para ele que teve um apocalipse zumbi e acabou o mundo, ele vai acreditar. Porque ele não tem ideia do que acontece. E a pandemia, como será que tá lá? Tá. Não dá para saber. Não dá para saber. Eles falam que não teve um caso de Covid. Pô. Não dá, entendeu? Bom, e assim, Puta, eu esqueci qual era o ponto que eu tava. Você falou que o atual não tem tanta imagem Isso, dele, então. Daí eu cheguei pra guia, né? Que foi a pergunta difícil que eu fiz pra ela. Na verdade, não é nem tão difícil, né? Eu falei assim... tem alguma coisa que você acha que já foi decidido pelo Kim Jong-un, ou pelo Kim Jong-il, ou pelo Kim Il-sung, ou pelo partido? Alguma decisão do governo que você acha que não foi adequada, que não foi boa? Ela, de jeito nenhum. Eu falei, isso não existe. Falou, todas as decisões dele, tudo que eles fazem em prol do... Me deu um sermão. É tudo em prol do povo, porque eles abrem mão de tudo pelo povo, tudo que eles fazem... Falei, tá bom, entendi. Porque aonde eu queria chegar? Eu queria chegar nos campos de concentração. Que? Tem campo de concentração? Tem. Cerca de 200 mil norte-coreanos vivem em campos de concentração atualmente lá na Coreia do Norte. E eu queria chegar nessa pergunta. Só que para eu chegar nessa pergunta, eu tinha que falar se tem gente que discorda do governo, o que acontece com essas pessoas que discordam, para onde que elas vão, para tentar chegar no assunto do... Mas assim, ela rechaçou aqui. Não consegui passar daqui. Não, ninguém discorda. Todo mundo concorda. Eu falei, tá bom. Então tá, né? Você consegue imaginar um país onde 100% da população concorda com tudo que o governo faz? Claro que não, né? Entendeu? Mas tem brasileiro que acredita nisso. Entendeu? Tem a galera entusiasta, eles acreditam nisso. Que todo mundo lá... as eleições lá, a última eleição que teve 99,97% de participação do povo. E eu posso explicar um pouquinho melhor como é que funciona o processo eleitoral lá. 100% dos votos foram para o candidato do partido. Você consegue imaginar uma eleição com 100% dos votos para um partido? Você sabe por quê? Por quê? Porque é candidato único na cédula. Ué? E pra que tem eleição, então? É só pra ter, tivemos eleição. Os posters deles, que nem aqui quando tem eleição, é tipo, vote fulano, vote fulano. Os posters deles, assim, vote sim. Por quê? Eles recebem uma cédula. É tipo um plebiscito. É quase um plebiscito, só que você só tem a opção do sim. Não tem o não na cédula? Não, porque assim, é mais ou menos o seguinte, olha. Pra essa província aqui, é mais ou menos o seguinte. Imagina, tipo, pra cidade de São Paulo, imagina uma eleição legislativa, tá? Pra deputado estadual... Aqui em São Paulo, nós temos o Vilela. Vilela 1. Vilela. Na cédula vem escrito Vilela. Só. A cédula de votação, um nome já escrito. A pessoa ela vai lá, ela cata a cédula de votação e põe na urna. Eu juro por Deus. Falando sério. É isso. Que absurdo. E eu tenho no meu blog lá, tá? No meu Twitter, eu coloco foto dessa cédula, como é que é e tal. Então, assim, o partido determina quais são os candidatos para cada lugar, né? E as pessoas vão lá para votar sim. Para que serve a eleição lá? Você fala, peraí, o partido já decidiu? Para que o pessoal vai fazer essa patifaria de ir lá votar sim? Primeiro, porque eles querem dar uma certa legitimidade para as decisões do partido e dar um ar de democracia. Nós temos eleições. Então eu falo, não, lá tem eleição, o pessoal vota. Tem, lógico que tem. Tá. Se o cara quiser votar não, o que acontece com ele? O que ele tem que fazer? O que eu ia falar? Se ele quiser votar não, ele tem que pedir uma caneta lá pro mesário, no caso, riscar na cédula o nome do cara lá que tá lá no candidato e colocar na urna não. Quantas pessoas fazem isso? 0. Claro. Então você acha que 100% da população concorda com tudo que o governo decide? Estatisticamente falando, é estúpido pensar isso. É estúpido. Mas acreditam que sim. Tem muita gente que acredita que sim.